Opa, tô de volta. Por que eu resolvi fazer esse vídeo aqui, né? Porque eu tô empolgado, porque no jogo passado eu acertei 5 dezenas. Teria feito aí 14 quinas e mais de 40 quadras. Bom, claro, teria que ter jogado 20 mil reais, né? Coisa que não vai acontecer. Bom, para quem já conhece, primeiro, não é legal ver pelo celular, fica pequeno, tá? Então seria que ver pelo computador, que é o mais ideal. Outra coisa, o vídeo vai ficar longo, porque eu vou ter que reexplicar aqui muita coisa desde o início. Se você já conhece como funciona, pula lá pra frente, porque a novidade mesmo de como cercar todas essas situações aleatórias que acontecem de número, tá lá na frente uma forma que eu fiz de cercar isso, que é o que eu vou começar a testar a partir de agora. Primeiro, antes de começar, então vamos lá. Começando já, na verdade, né? Para quem não conhece, como é que funciona? A gente primeiro tenta selecionar as melhores dezenas, né? Como as que estão mais atrasadas, as que mais saem, e um monte de outras situações que eu vou mostrar aqui também. Depois que a gente seleciona, né? A gente vem aqui e combina elas tirando um monte de lixo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Que nunca vai sair, enfim. Até pode sair, mas é menos provável. Como é que funciona? A gente seleciona ali algumas opções, vem aqui a quantidade de pontos que cada uma vai ter. Aí a gente organiza aqui pela que mais tem pontos, né? E vai selecionando aqui. Antes de fazer isso, então, vamos lá. Eu pego aqui as dezenas que mais saíram. Eu vou dar aqui no máximo 5 pontos para mais popular. E vou dar aqui no máximo 3 pontos para as que estão mais dias sem sair. As que mais saem em abril, não vou mexer. Melhor linha. Bom, antes de entrar aqui na melhor linha também, deixa eu mostrar aqui os levantamentos que a gente faz aqui antes, né? Dá para ver, quando você separa a guia por quadrantes, quem já conhece esse sistema, né? Você separa em 4 partes. O quadrante 1 teve 3.481 dezenas, só 394 vezes ele ficou zerado, né? Então a gente vai levantando essas estatísticas. No final, ó, o melhor quadrante é o 3. Por que é o 3? Porque saiu mais dezenas e é o que menos saiu zerado, tá? Melhor linha, né? Aqui está 0 a 5, mas é de 1 a 6, né? Para a gente entender melhor lá na guia de apostas. Então na linha 1, que seria essa aqui, olha só, essa e essa na verdade são as melhores, né? Mas ele pegou aqui a melhor e disse que é a linha 0, que no final é a linha 1, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Significa que se a gente tiver que optar então e dar mais pontos e apostar que vai sair mais números, eu diria que é na linha 0 ou na 3. Desculpa, 1 ou 4, vai. Posso estar confundindo, mas vocês entenderam, né? É de 1 a 6. O programa é que dá de 0 aqui, mas enfim, vamos lá. Dezenas à esquerda e à direita, mesma coisa. Serve para a gente elencar ali as melhores dezenas. Bom, sai mais à direita ou à esquerda. Então vamos dar um ponto para as que saem mais à direita, que é o caso aqui. Então, ele sabe que sai mais à direita. Vamos dar 1 ou 2 pontos também para essas, para que elas também, para a gente selecionar, né, entre selecionar uma ou outra, vamos selecionar então as que ficam à direita, né, vamos dizer assim. Essa questão aqui eu vou explicar depois, que é o seguinte: pelo menos uma dezena contida na data, no número do sorteio mais a data do sorteio, quase 60% das vezes acontece isso. Ou seja, eu vou mostrar lá, mas se o sorteio é o 2363, que é o próximo, né? 2363, data 17, 04, 20, 21. Se você juntar tudo isso e tirar ali do meio, conseguir extrair algumas dezenas, em 60% dos casos, dos jogos, isso aconteceu. Então isso também é uma aposta que a gente vai fazer. Quantas vezes saíram todos os números pares num jogo? 27 vezes. Desculpa. E todos os ímpares? 29 vezes. Né? Então, ou seja, eu não vou deixar um jogo com todos os números ímpares ou todos os pares. Né? É besteira, 1% só. Né? Soma das dezenas. É importante dizer, eu tento inventar aqui um monte de estatística, que é justamente para tentar cercar essas situações da Mega Sena, né? Então, se você pegar o jogo que somou as dezenas e o maior valor, foi esse aqui, 331, o valor é esse, 331. Ou seja, na hora de combinar também os números que a gente selecionar, eu vou tirar os que somarem mais que isso. E o mesmo acontece com o mínimo. Se eu somar ali, pegar o jogo que deu menos, foi 66. Se tiver algum jogo que soma menos que isso, tira. Né?
Justamente porque a gente vai selecionar muitos números, vai dar assim milhões de combinações possíveis. Então o ideal é sim selecionar muitos números, mas tirar as combinações que são lixo. Nunca houve o sorteio repetido, né? Essa estatística aqui eu não sei se ela é boa ou ruim, ou como usar ela. Aqui no caso, o 33 saiu junto com o 5 34 vezes. É a dupla que mais saiu junta, vamos dizer assim. Ah, isso é bom ou é ruim? Não sei, né? Eu priorizo então o 5 e o 33 quando eles estiverem juntos, ou pelo fato de eles terem saído juntos muitas vezes, eu já tiro eles de fora, não sei. Então eu não estou mexendo nisso. Jogo do bicho, se a gente entender que na Mega Sena você pode transformar os números no jogo do bicho, né, o equivalente, né, dá pra ver que o bicho que mais saiu, né, o animal no caso, é cobra, e o que menos saiu é jacaré. Isso vai fazer também com que a gente consiga selecionar melhor ali os números, né? Então já vou explicar isso também lá na frente. Tudo isso aqui, ó, máximo de bichos que saiu em um jogo só, 6, claro, é o máximo que dá mesmo. São 6 dezenas, se você colocar uma em cada ponta ali, realmente você consegue 6 bichos. Já o mínimo, olha só, seria 2. E no caso aqui, nunca teve um jogo com 2 bichos. O mínimo é o 3. Isso faz com que a gente elimine todas as combinações ali, das milhões que a gente vai fazer, tira todas as que tiverem menos de 3 bichos. Máximo que uma dezena já repetiu no sorteio seguinte é o 41. Até tem mais, mas nesse caso é um exemplo. Ó, o 41, por exemplo, ele saiu 35 vezes da seguinte maneira: 41. Aí no próximo jogo saiu de novo. Não que ele repetiu 35 vezes seguidas, mas que ele repetiu, né, ele saiu no sorteio seguinte em alguma vez, aí ele duplicou a saída dele, ou até triplicou, não sei, mas no caso aqui é 35 vezes. Ah, então significa que ele é um bom repetidor, né? Ah, vamos apostar nisso? Então quando tiver o 41, ele saiu no jogo anterior, opa, vamos apostar nele. Já o contrário é o 26, que é o que menos repetiu. Então se eu tiver o 26 que saiu no jogo anterior, eu nem vou colocar ele de volta nesse jogo, porque eu sei que não vai repetir. Máximo de vezes que uma dezena teve sequência é, por exemplo, 51, 52. Né? Então por 29 vezes, o 51 teve uma sequência. E o 39 é o que menos teve sequência. Então se eu tiver que selecionar ali também uma outra combinação que tiver o 51 e 52, opa, pode ser uma boa. Já o 39, se tiver 39 e 40, não vamos colocar. A maior sequência foi no jogo 186, 23, 24, 25 e 26. Teve também outro jogo, ou outros jogos também que tiveram, mas no máximo, a maior sequência foram 4 números juntos. Nunca teve mais do que isso. Ou seja, isso elimina também, por mais que eu escolha 1, 2, 3, 4, 5, 6 ali nas dezenas, ele não vai deixar. Né? Ou 21, 22, 23, 24, enfim, ele não vai deixar mais do que 3. Isso a gente seleciona também lá. Máximo que o jogo já começou. Nunca teve um jogo, por exemplo, 51, 55, 57, 58, 59, 60, vamos dizer. Nunca começou um jogo depois do 51. O máximo, né, que teve foi de 50 para cima. E o contrário também, nunca teve um jogo que terminou no 22, ou seja, todas as dezenas abaixo do 22, né? Teve o mínimo que teve foi isso. Então você não teve, por exemplo, abaixo de 21. Então, de todas as milhares ou milhões de combinações que a gente vai conseguir fazer, vamos eliminar todas essas, as que estão acima disso e as que estão abaixo disso. Vamos deixar só entre elas. Mais uma estatística aqui que eu inventei. Se eu somar as distâncias entre uma dezena e outra, 15 para o 25 para o 32, né, 10 mais 7, enfim. Aí a menor soma foi 9 e a maior 59. Isso também vai servir para a gente ter como base e eliminar o lixo. Então tá. Isso aqui são algumas que eu mostrei aqui, mas na verdade tem mais ainda. Tem todos os múltiplos de 3 ele tira, porque nunca teve. Enfim, tem algumas outras coisinhas aí. Então voltando para cá, lembra que a melhor linha é a 0, ó lá. Então, vamos dar 2 pontos para essas dezenas que estão na linha 0. Sai quando acumula, ou seja, acumulou, o número sai, é um número azarento. Eu não vou nem mexer nisso aqui, porque eu tenho visto que isso aqui não tem feito diferença. Melhor quadrante, olha lá. Vamos dar 2 pontos também para as dezenas que estão no quadrante 3, que é aquele melhor, lembra? Pares ou ímpares, né? No caso, ó, pontos para pares, ou seja, ele já fez o cálculo, sabe que par sai mais. Então se a gente tiver que dar ponto, vamos dar 2 pontos também para os pares. Data de nascimento, olha lá. Se a gente juntar uma data inteira, nesse caso está a data de hoje, né?
mais, olha lá, 15, 04, 20, 21. Se a gente conseguir arrancar as dezenas de lá, olha lá, 2, 4, 15, 20, 21, eu poderia dar também, né? Data de nascimento que eu falo, de repente pode ser uma data importante, né? Enfim, eu não vou mexer nisso porque é muito pessoal aqui para esse exemplo. Aqui, só para quem não conhece, Maria da Silva Siqueira. Então, de acordo ali com uma tabela que eu vi na internet da Cabala, o teu nome, você consegue transformar em números, ele consegue extrair esses números desse nome aqui. E uma tabela também de Pitágoras lá, também extrai esses aqui. Não é o caso aqui, não vou mexer. Os números que mais saem quando está no signo de Áries, que é o atual, por exemplo. Vamos apostar neles? Vamos. No caso também, isso aqui é muito aleatório, não vejo dar diferença não. Fases da Lua, os números que mais saem nessa Lua que está hoje. Vamos dar ponto? Não, não vamos nesse caso, só quero mostrar. Esse aqui é interessante, olha lá. Lembra que eu falei? Deixa eu tirar para cá. Olha lá. 60% praticamente dos sorteios tem pelo menos uma dezena que tem a ver com o sorteio mais a data do sorteio. Então, nesse exemplo que eu dou, olha lá, 2363, 1704, 2021, ele consegue extrair aquelas dezenas. Opa, aqui. Então essas dezenas aqui, como elas têm, lembra que a gente viu que 60% dos sorteios tem isso, né? Então vamos lá, vamos dar 2 pontos para elas, né? Então joia, tá aqui. Jogo do bicho, olha que interessante. Opa, deixa eu trazer para cá também. Olha lá. Então dá para ver que é entre 4, né? 4 até não, vamos dizer. Deixa eu aumentar aqui. Aqui são os últimos 10 sorteios, ó. Só teve um de 4 bichos. O resto é 5 e 6, 5 e 6. Eu vou mostrar melhor essas estatísticas depois. Mas dá pra ver aqui então. Lembra que a gente viu que acho que é a cobra, né, que sai mais, né, se não me engano. Então a cobra, ó, que é o 33, 34, 35, 36, vamos mudar aqui, ó, 2 pontos para esses números da cobra. Para que isso vai servir? Deixa eu terminar aqui, ó. Melhor lado. Então vou mudar aqui, ó. No caso, o melhor lado, lembra que tem mais números que saem à direita. Então vou mudar 2 pontos, então, para esses números que estão à direita. Tudo isso aqui que eu mexi fez com que esses pontos aqui, ó, aumentassem ou diminuíssem. Então eu vou colocar aqui do maior para o menor. Então, em teoria, esses números que estão aqui em cima já, ó, na teoria, esses são os melhores que vão sair. Então, como eu falei, no jogo que eu acertei 5, né, os 5 números estavam aqui nessa primeira tela que eu falo, que é essa aqui. Aí eu até posso rolar e ver lá para baixo, mas quando eu falo que estão entre os melhores é nessa tela aqui. Então a teoria é que eu consiga elencar os números de forma com que os melhores, né, os que ganharam mais pontos, estejam aqui. Então o que eu faço aqui, ó? Eu seleciono todos esses daqui dessa primeira tela, vamos dizer assim. Então aqui, ó, 23 números, já deu 100 mil combinações. Agora, fora esses que eu selecionei aqui, que são os com mais pontos, o que eu vou fazer? Ó, os que mais saem, ó, eu selecionei aqui. Então, ó, o 10 é o que mais sai, 53 e assim por diante. Os que estão mais atrasados, ó, 1, 37, 26. Então, se eu pegar os verde claros, né, junto, né, desses aqui que são os que mais saem, junto com os que estão mais tempo sem sair, olha lá, eu vou selecionar aqui o 37, o 23, o 27. Ó, já deu 230 mil combinações. Vamos lá, vou insistir aqui, eu quero os que mais saem aqui. Olha lá, 30. Deixa eu pegar os mais atrasados aqui, vai, olha lá, ó. 1, faz muito tempo que não sai, o 12 também. Bom, aqui já tá bom, vamos lá. Então, ó, 1.107.000 combinações possíveis, né? Então, fora os que ganharam mais pontos, eu ainda dei uma jogada aqui no aleatório para conseguir pegar os que eu achei que são principais. Agora que a gente tem todas as dezenas aqui, ó, 33, 1 milhão de combinações,
a gente vai ter que filtrar todas elas, né? Como é que filtra então para não ter besteira? Olha lá, quadrante 1, se a gente olhar os últimos 10 jogos, os últimos 10 sorteios, olha lá, já teve 3 que zeraram, né? De 0 a 3, quer dizer, tá bem complicado olhar por aqui, só por esses 10. Aqui no quadrante 2, tem um que saiu zerado. No quadrante 3, que é o melhor, nenhum zerou, tá vendo? Ele é realmente melhor, pelo jeito. No quadrante 4, 2 aqui zeraram. E vai de, ó, não tem nenhum com 3 aqui. Números primos, ó. 1 primo, 2, teve só um aqui que teve nenhum, que é o lá embaixo, ó. Não teve zero primos. Mini quadrante vazio. Eu vou mostrar melhor essa tela com essa tela aqui. Então, para quem já conhece, eu vou começar agora a explicar uma coisa nova, que é essa visão geral. Olha que interessante, tá? Eu vou colocar aqui, ó, quadrante 1, 2, 3 e 4. Percebe então que a gente tem aqui todo o histórico, né? Eu posso viajar por isso aqui. O interessante, tá, que eu vou dar 2 cliques aqui e ele vai mostrar para mim essa estatística. 38% teve um número no quadrante 1. 30% de todos os jogos da Mega Sena teve 2. Se eu selecionar aqui, ó, vou selecionar então de 0 a 2, vai, que é esse 0, 1, 2, 3. Dá 85%, ou seja, 85% dos jogos da Mega Sena teve de 0 a 2 números aqui no quadrante 1. Poxa, então, eu vou selecionar. Quando eu clico nesse botão aqui, ele está alterando. Ele está alterando aqui, ó. Ele está colocando de 0 a 2. Então, voltando, aí eu vou agora aqui no quadrante 2. Também vou selecionar aqui, ó, 84% tem de 0 a 2. Né? Então, vamos colocar 70%. Eu vou dar uma fechada. Eu vou selecionar, vou dar uma... Ó, no quadrante 3, também 70% teve 1 e 2. Então, vamos utilizar assim. No quadrante 4, 68%, 70% teve 1 e 2 também. Vamos selecionar. Números primos, olha que interessante. 66% dos jogos, né? Eu gosto de falar já arredondado, mas enfim, vai. Teve entre 1 e 2 números primos. Vamos usar essa seleção também. Mini quadrante. Eu vou até fazer diferente. Eu vou abrir um pouco mais. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, 85%. 84%. 84 aqui também, olha que interessante, né? Eles são bem homogêneos. Aqui também 85, todos eles, né? Que interessante, ó. Eu estou deixando meio aberto porque eu vou explicar por que eu estou deixando meio aberto. Olha lá, números primos. De 1 a 3 números primos, 83% dos jogos da Mega Sena tem entre 1 e 3 números primos. Mini quadrante vazio. É um outro tipo de quadrante, né? Eu também peguei na internet isso. Olha lá. 87% dos jogos da Mega Sena saíram com ou 9 ou 10 mini quadrantes vazios. Então, vamos selecionar assim também. Linhas vazias, né? Quando você não seleciona nada numa linha só, numa linha inteira. Olha lá. 97% dos jogos da Mega Sena tem entre 1 e 3 linhas vazias. Perfeito. Números à esquerda, consequentemente, os que sobram são à direita, então vamos lá. 81% tem de 2 a 4, né? Dos números à esquerda. Vamos selecionar também. Ímpares. Olha lá. 80% dos jogos da Mega Sena tem entre 2 e 4 números ímpares. Perfeito, vamos usar também. Então, daquele 1 milhão lá de combinações possíveis, eu estou tentando aqui agora exatamente limpar o máximo possível. Mas ainda assim eu estou deixando meio aberto. Por que aberto? Porque eu poderia, por exemplo, aqui... Ó, não, aqui eu vou deixar colunas vazias, olha lá. 77% tem entre 5 e 6 colunas vazias, né? Então, ok. Aqueles números que tem a ver com a data do sorteio, lembra? Então, olha só.
84% dos jogos tem entre 0 e um número V com a data do sorteio, junto com o número do sorteio lá que eu expliquei. Vamos selecionar aqui. Sequência. 21, 22, 35, 36. Aqui esse número também é interessante. 93% tem entre 0 e 1. Beleza. Vamos selecionar aqui também. Bichos, olha que interessante. Lembra que a gente viu que o mínimo é 3 bichos, né? Olha lá, só 1%, ou seja, 12 jogos, teve 3 bichos. 12% teve 4 bichos. Então, 87% dos jogos da Mega Sena tem 5 e 6 bichos. Vamos selecionar aqui. Então agora, antes de explicar essas duas últimas, eu vou mostrar o que aconteceu aqui. O que eu fiz? Ele já mudou tudo isso aqui pra mim. Como ele mudou tudo, eu vou voltar aqui. E olha que interessante. Mesmo eu tendo jogado bem aberto aqui as condições, ele só selecionou 11% dos jogos da Mega Sena. Ou seja, não adianta nada a gente correr atrás de um padrão, né? Quantos primos nos quadrantes, quantos ímpares e tal. Não adianta, porque só 10%, só 11%, né? 275 jogos saíram com os padrões no padrão, vamos dizer assim. Sempre tem uma falha. Então onde está escurinho aqui, ó, é uma falha. Então essa coluna aqui indica que naquele padrão todo que eu fiz, né, essas que estão pintadas inteiras significa que estão no padrão. Então ok. Agora aqui, ó, teve duas falhas. Aonde, ó? 4 colunas vazias. É aquela coisa. Eu posso selecionar os jogos todos eles no padrão, mando limpar os lixos, só que ainda assim eles vão ter falhas, ó. Uma falha onde aqui, ó, colunas vazias, 4. Tá fora do padrão, a gente colocou 5 e 6, lembra? 6 aqui, ó, fora do padrão. Data do sorteio, teve 2 números a ver com a data do sorteio, 4 colunas vazias, 1 ímpar só. Olha lá, nenhum primo, né? Dificílimo sair com nenhum primo. E aqui no quadrante 2, olha lá, com 3 números. Olha esse aqui com 5 no quadrante 3, né? Quando que isso vai acontecer? 11 mini quadrantes vazios. Então, não adianta nada a gente correr atrás desse padrão. Mas o que adiantou aqui, que essa é a novidade para quem não conhece, que eu queria mostrar. O vídeo está longo mesmo, mas é necessário mostrar. Fora as falhas, o que acontece? Se a gente somar, esses aqui dá 6, sempre dá 6, né? Somar esse com esse, com esse, com esse, vai dar 6. Então, pula esse, daqui para cá. Se eu somar esse, com esse, com esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, dá essa quantidade de pontos aqui. E se a gente for ver, olha que interessante. Eu vou selecionar aqui então do menor para o maior. Percebe que existe um padrão de crescimento e depois diminui. Então essa estatística eu também, sem querer, né, tentando buscar esse padrão, entendi que eu vou agora selecionar aqui, ó, deixar do maior para o menor, ó. 59% dos jogos, independente dele ter o padrão ou não, 5 aqui, né, nenhum ímpar, nenhum à esquerda, né, independente disso, 60% dos jogos tem entre 29 e 33 pontos no final das contas. Para que isso serve então? Serve para eu vir aqui, ó, e pegar, vamos supor, eu vou fechar bem aqui, como eu abri bem ali, eu vou fechar bem 40%. Então vamos dizer que eu vou fazer ele selecionar jogos que a soma no geral dê entre 30 e 32 pontos. Isso vai fazer com que a gente consiga errar mais, mas ao mesmo tempo conseguir pegar jogos com defeitos, com falhas, mas que ainda assim, no final das contas, tem essa pontuação básica e geral. Feito isso, então, falta só mais 2 itens aqui que a gente não falou, que é pegar quantas dezenas das que mais saem, elas normalmente saem, né? Então, peraí, ó, deixa eu abaixar mais aqui. Olha lá. Se a gente for ver o padrão aqui, fora esse último que teve uma só, é de 2 a 4. Então, ó, eu vou colocar que eu quero que essas combinações todas tenham de 2 a 4 das dezenas que mais saem. E das mais atrasadas, olha que interessante, é menos, realmente é menos, né? Então, ó, de 1, fora esse 4 aí no meio, ó, é de 1 a 3. Então, eu vou colocar de 1 a 3.
O resto já está acertado. Esse bom repetidor, lembra dele? É aquele que ele repete, quantas vezes ele repete, enfim. Olha lá as que saíram juntas também. Então eu nem vou mexer nisso. Então o que eu vou fazer agora? 1.100.000 combinações. Eu vou mandar combinar. Vai demorar um pouco, mas para vocês não vai demorar, porque eu vou cortar. E a gente já volta a falar aqui. Isso aqui vai correr daqui até aqui e vai demorar. Então, aguenta aí. Bom, olha lá. Meia hora depois, né, 29 minutos, ele já descartou 97,78%, né, e ficou com só 2%, que ainda assim, né, são 24.000 combinações aqui. Então 24.000 ainda é muito, e aqui ele ainda dá uma forma de elencar, né, do maior para o menor. Então ele mostra por que elas ganharam pontos, né? Olha lá, 3 das mais atrasadas, 4 das que mais saem. O anterior não tem sequencial e esse aqui tem, ó, 32, 33. E assim vai, ele vai falando. Do outro lado ele mostra por que ele excluiu. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É óbvio que não vai ter. Então ele foi tirando, ó lá, foi tirando todo esse lixo. Lembra da soma que eu falei, ó lá, né? Soma 28, que é menor que o mínimo lá, que é 66. 3 ou mais em sequência ele tira. Todas abaixo de 22, lembra que eu falei? E aí vai, 4 colunas vazias, 4 números primos, e por aí vai. Então aqui tem aí 1.083.000. E é isso, então ainda assim ficou bastante. O que a gente teria que fazer? Teria que apertar mais aqui, né? Teria que colocar aqui entre 1 e 2, por aí, deixar aqui bem mais apertado. 2 linhas vazias, enfim. Então é isso que eu queria mostrar que dá, de certa forma, essa pontuação aqui, ela pode permitir erros, né? Então é isso. Se você tem alguma ideia do que fazer com isso, se você achou, escreve aí, dá uma comentada aí para eu saber se eu estou no caminho, o que você acha, qual a tua experiência. Ajuda aí, meu, ajuda aí, que se a gente ganhar eu vou vir fazer aí. Se você quiser uma coisa personalizada, quiser que eu venha aqui e coloque, pô, faz aí um pra mim, coloca o nome do meu cachorro, sei lá, Thor, né, a data de nascimento dele é tal, a gente coloca aí, enfim, vai falando aí, dá um alô, eu faço um personalizado aí, vamos dar uma brincada aí, me ajuda aí. A minha ideia é de repente fazer tipo uma live onde a galera fica, faz isso, faz aquilo, e a gente vai fazendo online mesmo, aí ao vivo e tal. Então é isso, se eu sumir, já sabe, é porque deu certo. E é isso aí, fiquei feliz. Obrigado aí pra quem ficou aí, puta, meia hora. Valeu, abraço!